Desde que o mundo existe, as pessoas sofrem com as mesmas questões de sempre. Dor pela perda de entes queridos, o cansaço por ter que trabalhar para sustentar a casa, colocar o pão na mesa, e as crises existenciais internas que cada um experimenta de um jeito diferente. Uma das crises que mais assombra a humanidade desde sempre é a crise da baixa autoestima. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minuto Reflexão. Eu falo muito sobre autoestima aqui nesse canal, pois é um assunto que eu sei que interessa a muitas pessoas, e eu faço pesquisas, leio livros e assisto a vídeos sobre esse tema, tentando entender por que temos tanta baixa autoestima e onde nós nos perdemos a ponto de não gostarmos mais de quem somos. É comum chegar em conclusões do tipo: temos baixa autoestima pois as grandes corporações nos fizeram acreditar que somos menos do que realmente somos, para poderem nos vender produtos que prometem nos deixar mais bonitos, mais jovens e mais atraentes. E para vender roupas que também prometem nos deixar mais bonitos e mais descolados. Por isso eu cheguei a pensar que grande parte da nossa baixa autoestima vem dessa necessidade do mercado em nos depreciar em relação ao nosso aspecto físico, ao nosso intelecto e ao nosso estilo de vida. Mas essa resposta não é absoluta, porque pense o seguinte: a grande indústria diz que ter um nariz grande é ruim. Então, uma pessoa que tem um nariz grande passa a vida inteira complexada, pensando em quando ela terá dinheiro suficiente para mudar essa característica que tanto a incomoda. Mas, por outro lado, existe uma pessoa com um nariz tão grande quanto ela, mas que não se considera feia por causa disso, e até acha um charme o fato de ter um traço tão marcante e característico, e não tem desejo nenhum de mudar. Percebe? Não há como bater o martelo e dizer: esse é o motivo da nossa baixa autoestima, e ponto. A verdade é que, de um jeito ou de outro, o motivo pelo qual existe essa baixa autoestima coletiva muda de acordo com cada um de nós. E em cada um de nós ela causa um efeito diferente. Às vezes, a falta de autoestima te causa um constrangimento na hora que você tem que falar diante de muitas pessoas. E isso te atrapalha na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e até mesmo em situações comuns que deveriam ser divertidas e descontraídas, acabam se tornando um peso por causa da baixa autoestima que você tem. Talvez a insegurança te cause problemas físicos, pois por causa dela você evita começar a se exercitar, tanto na academia quanto até mesmo em sua própria casa. Pois talvez enquanto você crescia, você ouviu que era desengonçado ou que simplesmente não levava jeito para praticar esportes. E agora deixa de fazer exercícios que te ajudariam a ter uma qualidade de vida melhor, pelo fato de ter medo de os executar da maneira errada. Às vezes, a sua falta de autoestima afeta também a sua vida sentimental, pois quando você está sozinho, não se acha suficiente para ninguém à sua volta. E quando está em um relacionamento, continua com esse pensamento. E ele te impede de viver a intensidade máxima de amor que você poderia viver. Em alguma área da sua vida, a falta de autoestima causa uma dificuldade, causa um empecilho e uma barreira que te impede de acessar algo que você quer ou que você precisa. E por isso precisamos prestar mais atenção em nossa mente. E precisamos dedicar mais tempo para entender o que se passa aqui dentro.
Eu queria muito ter uma fórmula para você aqui. Eu queria te dizer, siga esses 3 passos e comece a ter uma autoestima restaurada. Mas infelizmente não tem. Não há nada que eu possa ensinar para você e não há nada que eu possa te ajudar em relação à sua autoestima. E se você tem baixa autoestima, você sabe que isso é verdade. Pois às vezes, mesmo com todos os elogios do mundo, nós continuamos a nos sentir completamente inseguros. E sabe por quê? Porque a autoestima não vem de fora. Ela começa dentro de nós. E assim ela começa a ser percebida nas outras áreas da nossa vida. Eu faço vídeos e mais vídeos sobre esse tema, mas todos eles nos levam a esse mesmo caminho, de um jeito ou de outro, pois não há uma forma de você terceirizar a sua autoestima. Não há o jeito de você dizer, eu vou buscar a minha autoestima nisso, ou essa pessoa tem o poder de aumentar a minha autoestima. Isso é um processo pessoal, interno, muito particular. Ele é seu. E assim como todos os outros processos da nossa vida, exige tempo, paciência e muita sabedoria. Algumas pessoas entendem que para terem autoestima, elas precisam se exibir das mais diversas formas em suas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas e ganharem elogios. Outros acham que devem fingir ter uma vida que eles não podem ter, para que o status deles aumente aos olhos das pessoas. E dessa forma, a autoestima deles vai ser estabelecida. Existe ainda pessoas que acreditam que, se diminuírem os outros e fizerem todos se sentirem mal consigo mesmos, dessa forma ela se sentirá melhor e terá mais autoestima. Mas veja, não é preciso ser um expert no assunto para dizer que todas essas pessoas estão erradas. Autoestima é um exercício de aceitação, de perdão para si mesmo, de mudança de mentalidade em relação ao que você considera certo, belo e desejável. E é um exercício também de maturidade. É quando você passa a entender o seu verdadeiro valor e enxergar a beleza única que há em você, tanto internamente quanto externamente. Você, com certeza, já conheceu um casal onde uma pessoa era visivelmente muito bonita, dentro daquilo que a sociedade diz que é bonita, e a outra pessoa não era exatamente uma modelo de capa de revista. Porém, ambos eram completamente apaixonados um pelo outro. Ao conhecer melhor esse casal, você entende que a pessoa que você julgou pela aparência tem algo que vai muito além do que os olhos veem. Essa pessoa deve ter uma personalidade tão radiante que até torna o exterior mais atrativo e mais belo. Isso se chama autoestima. Isso se chama autoaceitação. E essa pessoa, com certeza, sabe exatamente como é a sua aparência. E ao invés de se julgar, se comparar e se inferiorizar, ela procura aceitar ao máximo cada aspecto do seu ser. E assim vive de forma mais plena e confiante. Você pode viver assim. E você pode se tornar essa pessoa. Comente aqui o seguinte: minha autoestima será restaurada. Se você sente que consegue viver uma nova fase, onde você vai se aceitar e se amar muito mais. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.